slow, but the ground still shakes. Gold on my mind, and a heart that aches. Moon don't need no throne, don't need no crown. When I walk these streets, the kings bow down. Nas terras áridas da Grécia Antiga, quando o mundo era governado pela espada e pela vontade dos deuses, nasceu um menino destinado a abalar os próprios pilares do Olimpo. Esparta, a cidade guerreira, forjava seus filhos no fogo da disciplina e no sangue da batalha. Não havia espaço para fraqueza, não havia lugar para compaixão. Cada criança espartana aprendia desde o berço que a vida era guerra, e a guerra era glória. Entre essas crianças havia um menino cujos olhos já carregavam a tempestade. Seu nome era Kratos. Ele nasceu em uma época de conflitos incessantes, quando as cidades gregas se despedaçavam umas às outras em nome de honra, território e orgulho. Atenas e Esparta mediam forças, enquanto outras polis menores se curvavam ou resistiam. O sangue corria pelos campos como rios após a chuva, e os corvos festejavam sobre os cadáveres dos caídos. Nesse cenário brutal, Kratos cresceu ao lado de seu irmão mais novo, Deimos. Os dois compartilhavam não apenas o sangue, mas uma ligação profunda, forjada nas longas noites frias e nos treinos exaustivos. Deimos era menor, mais frágil, marcado por uma mancha de nascença que cobria parte de seu corpo. Kratos o protegia com a ferocidade de um leão, defendendo sua cria. Mas o destino, cruel como sempre, tinha outros planos. Certo dia, os oráculos de Delfos trouxeram uma profecia sombria aos deuses do Olimpo. Falavam de um guerreiro marcado que traria a queda dos imortais, que ergueria sua lâmina contra o próprio céu e faria o Olimpo tremer. Os deuses eternos e arrogantes sentiram o gelo do medo pela primeira vez em eras. Ares, o deus da guerra, enviou seus servos a Esparta. Eles desceram como sombras no crepúsculo, procurando o guerreiro marcado. Quando viram Deimos, com sua pele manchada, acreditaram ter encontrado o alvo da profecia. Arrancaram o menino dos braços de Kratos, que lutou com toda a sua força infantil, mas foi inútil. Os servos divinos eram implacáveis. Deimos foi levado para o desconhecido, e Kratos ficou marcado não apenas pela dor da perda, mas pela humilhação de sua própria impotência. Naquele dia, algo morreu dentro dele. A criança deu lugar a algo mais sombrio, mais determinado. Ele jurou que jamais seria fraco novamente, jamais permitiria que nada nem ninguém o vencesse. A partir daquele momento, Kratos se tornou uma máquina de guerra. Nos anos seguintes, ele superou todos os outros guerreiros espartanos em força, velocidade e crueldade. Seus instrutores viam nele algo raro, uma fúria contida que explodia no campo de batalha como um vulcão. Ele não lutava apenas por Esparta, lutava contra suas próprias sombras, contra a memória do irmão perdido, contra a sensação de fracasso que o perseguia. Quando atingiu a idade adulta, Kratos já era um comandante temido. Suas tropas o seguiam não por amor, mas por respeito nascido do medo. Ele liderava do fronte, sempre o primeiro a atacar, o último a recuar. Seu grito de guerra ecoava pelos vales, e seus inimigos tremiam ao ouvir seu nome. Mas dentro dele, sob toda aquela armadura de ódio e disciplina, ainda havia uma fagulha de humanidade, embora ele fizesse de tudo para sufocá-la. As cicatrizes de sua infância eram profundas demais, e a dor da perda de Deimos era uma ferida que nunca cicatrizava.
Kratos se tornara exatamente aquilo que Esparta queria, um guerreiro perfeito, mas o preço fora sua própria alma. Os anos de vitórias trouxeram glória a Kratos, mas também o aprisionaram em um ciclo de violência que parecia não ter fim. Ele liderava suas tropas de batalha em batalha, esmagando inimigos e expandindo o poder de Esparta. Porém, em uma fatídica campanha nas terras geladas do norte, tudo mudou. Os bárbaros que habitavam aquelas regiões eram diferentes dos adversários que Kratos estava acostumado a enfrentar. Eram maiores, mais selvagens, e lutavam com uma ferocidade que rivalizava com a dos próprios espartanos. A batalha foi brutal. O céu estava carregado de nuvens escuras e a neve caía pesadamente sobre o campo de guerra. Kratos e seus homens lutaram com todas as forças, mas os bárbaros eram muitos, e a cada guerreiro espartano que caía, 2 inimigos tomavam seu lugar. O sangue tingia a neve de vermelho, e os gritos dos moribundos ecoavam pelo vale. Kratos lutava como um demônio, sua espada cortando carne e osso, mas mesmo sua força sobre-humana tinha limites. Um a um, seus homens caíram. Ele se viu cercado, exausto, ferido. A morte estava próxima. Ele podia sentir seu hálito frio na nuca. Pela primeira vez desde que era criança, Kratos sentiu medo. Não medo de morrer, mas medo de que tudo tivesse sido em vão. Toda a sua força, toda a sua determinação. E ali estava ele, prestes a ser abatido como um animal. Foi então que ele fez algo que jamais imaginara fazer. Ele clamou aos deuses. Com a voz rouca e quebrada, ele gritou ao céu, oferecendo sua vida, sua alma, tudo o que tinha, em troca de poder para destruir seus inimigos. E dos céus, uma voz respondeu. Era Ares, o deus da guerra, que há muito observava Kratos. Ele viu no mortal uma oportunidade, uma arma que poderia usar para seus próprios propósitos. Ares desceu em forma de chamas e trovões, e diante de Kratos ofereceu um pacto, poder ilimitado, vitória garantida em troca de servidão eterna. Kratos, sem hesitar, aceitou. No momento em que selou o pacto, correntes de fogo se enrolaram em seus braços. Ares lhe concedeu as lâminas do caos, armas divinas forjadas nas profundezas do submundo, presas a correntes que se fundiam com sua própria carne. A dor era insuportável, mas o poder que veio com ela era inimaginável. Kratos se levantou, transformado. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e sua força se multiplicara além dos limites humanos. Ele se lançou sobre os bárbaros com uma fúria que parecia vir do próprio inferno. As lâminas do caos cortavam o ar em movimentos fluidos e mortais, cada golpe ceifando vidas como se fossem trigo. Em questão de minutos, o campo de batalha se transformou em um matadouro. Os bárbaros, que momentos antes celebravam a vitória, agora fugiam em terror. Mas não havia escapatória. Kratos os caçou um por um, sem piedade, sem hesitação. Quando tudo terminou, ele estava de pé em meio a uma montanha de cadáveres, coberto de sangue, as lâminas ainda gotejando. Esparta estava salva. Kratos havia cumprido sua promessa, mas algo havia mudado. O poder que Ares lhe concedera vinha com um preço. A cada batalha, Kratos sentia sua humanidade escorregar por entre os dedos. A violência se tornava mais fácil, quase prazerosa. Ele não lutava mais por Esparta, lutava por Ares, e o deus da guerra tinha planos sangrentos para seu novo servo. Nos anos que se seguiram, Kratos liderou campanhas por toda a Grécia e além. Ele conquistou cidades, destruiu exércitos, espalhou o terror aonde ia. Sua fama cresceu, mas também cresceu a sombra que o seguia. As pessoas começaram a sussurrar sobre o guerreiro que vendera sua alma, sobre o homem que não conhecia derrota nem misericórdia. Kratos tentava ignorar a voz em sua cabeça, aquela que lhe dizia que estava se perdendo.
Ele se convencia de que o poder valia qualquer preço, que a glória justificava os meios. Mas no fundo, em algum lugar distante de sua consciência, ele sabia que estava descendo uma escada sem volta rumo a um abismo do qual talvez nunca conseguisse escapar. A corrente das conquistas parecia interminável. Kratos havia se tornado a lança de Ares, o instrumento perfeito da vontade divina. Ele não questionava as ordens, não hesitava diante de nenhum inimigo. Sua reputação crescia a cada dia, e com ela, o medo que inspirava. Mas havia um preço oculto em toda aquela glória. A cada batalha, Kratos sentia sua alma esvaziar um pouco mais, como água escorrendo por uma rachadura invisível. Ele não sonhava mais com o irmão perdido, não sonhava com nada, apenas matava, conquistava e seguia em frente. Foi em uma dessas campanhas que tudo desmoronou. Ares, sempre manipulador, enviou Kratos para destruir um vilarejo que, segundo o deus, abrigava inimigos que conspiravam contra o Olimpo. O lugar era pequeno, isolado, protegido por muralhas frágeis. Para um guerreiro como Kratos, seria apenas mais uma missão simples. Ele liderou seus homens através da noite, chegando ao vilarejo ao amanhecer. As lâminas do caos ardiam em suas mãos, sedentas por sangue. Quando as portas foram arrombadas, a carnificina começou. Homens, mulheres, idosos, ninguém foi poupado. Kratos estava cego pela fúria, perdido na escuridão que Ares plantara em sua alma. Ele se movia como uma tempestade, destruindo tudo em seu caminho. Foi apenas quando a batalha terminou, quando o silêncio voltou a reinar sobre as ruínas fumegantes, que Kratos percebeu algo terrível. No centro do vilarejo, dentro de um pequeno templo que ele mesmo havia destruído, havia 2 corpos, uma mulher e uma criança. Ele se aproximou, ainda segurando as lâminas, o sangue escorrendo pelas correntes. Quando viu os rostos, seu coração parou. Era sua esposa, era sua filha. O mundo desabou sobre ele. O rugido que saiu de sua garganta não era humano, era o grito de uma alma sendo despedaçada. Ele caiu de joelhos, as lâminas caindo de suas mãos. Ares o havia enganado. O vilarejo não era de inimigos dos deuses. Era o lugar onde Kratos havia deixado sua família, para protegê-las das guerras que travava. E ele, cego pela sede de poder e obediência, as havia matado com suas próprias mãos. A dor era indescritível, maior do que qualquer ferida física, mais profunda do que qualquer cicatriz. Kratos tentou tocá-las, mas suas mãos estavam cobertas de sangue. O sangue delas. Ele gritou novamente, amaldiçoando Ares, amaldiçoando os deuses, amaldiçoando a si mesmo. Foi então que o oráculo do vilarejo, uma anciã que sobrevivera escondida, emergiu das sombras. Ela olhou para Kratos com uma mistura de pena e horror. Com voz trêmula, ela pronunciou uma maldição. As cinzas de todos aqueles que ele havia matado naquele lugar, incluindo sua esposa e filha, se ergueriam e se prenderiam à sua pele para que ele jamais esquecesse o que havia feito. As cinzas começaram a girar em um redemoinho sobrenatural, cobrindo Kratos da cabeça aos pés. Sua pele, antes bronzeada pelo sol da Grécia, tornou-se branca como osso, cinzenta como a morte. Ele se tornou uma figura espectral, um fantasma vivo. A partir daquele dia, ele seria conhecido não mais como Kratos de Esparta, mas como o fantasma de Esparta. Kratos abandonou seus homens, abandonou Esparta, abandonou tudo. Ele vagou pelas terras gregas como um morto-vivo, carregando o peso de sua culpa como correntes invisíveis. As lâminas do caos ainda estavam presas a seus braços, lembretes eternos de seu pacto com Ares. Ele tentou arrancá-las, mas elas eram parte dele agora, fundidas com sua carne e sua maldição. O ódio que sentia por Ares era uma chama que nunca se apagava. O deus da guerra o havia usado, manipulado, transformado em um monstro e depois jogado fora como uma ferramenta quebrada. Kratos jurou vingança,
Não importava quanto tempo levasse, não importava o que tivesse que fazer. Ele mataria Ares, mataria o Deus que destruíra sua vida. Mas por enquanto, ele era apenas um homem quebrado, coberto pelas cinzas daqueles que amava, vagando por um mundo que não oferecia perdão nem redenção. Durante anos, Kratos vagou pelas terras gregas, procurando uma forma de se libertar do tormento que carregava. As cinzas em sua pele eram um lembrete constante de seu maior erro, e os pesadelos o assombravam todas as noites. Ele via os rostos de sua esposa e filha, ouvia seus gritos, revivia o horror infinitamente. Não havia paz, não havia descanso. Desesperado, ele procurou os oráculos, os sábios, qualquer um que pudesse oferecer uma solução. Foi então que Atena, a deusa da sabedoria, veio até ele. Ela lhe disse que havia uma forma de redenção, uma forma de apagar seus pecados. Se ele servisse aos deuses do Olimpo, se cumprisse missões em nome deles, ciclopes que esmagavam guerreiros como insetos. Kratos destruiu todos eles. Cada vitória trazia glória aos deuses, mas para ele trazia apenas mais vazio. Ele escalou montanhas onde os ventos sussurravam segredos antigos, desceu a cavernas onde a luz do sol jamais penetrara. Em cada lugar havia provações, armadilhas deixadas por deuses esquecidos ou titãs aprisionados. Kratos superava todas com força bruta e determinação inabalável. Mas a cada missão cumprida, ele percebia algo perturbador. Os deuses não se importavam com ele. Eram apenas mestres usando uma ferramenta. Atena falava de redenção, mas suas palavras soavam vazias. Poseidon ria de seus esforços. Zeus observava de longe, indiferente. Para eles, Kratos era apenas mais um mortal, talvez mais forte que os outros, mas mortal mesmo assim. Descartável. Em uma de suas jornadas, Kratos encontrou um grupo de guerreiros que também haviam sido usados pelos deuses. Homens que lutaram em guerras divinas, que perderam tudo e que agora viviam nas sombras, amargos e esquecidos. Eles contaram suas histórias e Kratos viu refletido neles o próprio futuro. Não importava o quanto ele servisse, não importava quantos monstros matasse. Os deuses nunca lhe dariam a paz que buscava. Eles o usariam até que não houvesse mais nada dele e então o descartariam. A raiva que Kratos sentia por Ares começou a se expandir. Não era apenas o deus da guerra que o havia traído. Era todo o Olimpo. Eles viam os mortais como peças em um jogo, vidas sem valor além da utilidade que ofereciam. E Kratos estava cansado de ser uma peça, mas ele era paciente. Ele havia aprendido com Esparta que a vingança não era servida com pressa. Era preciso esperar o momento certo, acumular força e então golpear com precisão mortal. Então, ele continuou servindo, continuou cumprindo missões, mas agora com um objetivo diferente. Cada tarefa o tornava mais forte, cada vitória lhe trazia novos conhecimentos sobre o funcionamento do mundo divino. Ele aprendeu sobre artefatos místicos, sobre pontos fracos dos imortais, sobre as correntes que prendiam os titãs nas profundezas do Tártaro. Tudo isso ele guardava, como um guerreiro guarda suas armas antes da batalha final. Os anos passaram e o nome de Kratos se espalhou além da Grécia. Marinheiros falavam sobre o fantasma de Esparta, o homem coberto de cinzas que não podia morrer. Soldados sussurravam sobre suas façanhas impossíveis. Até mesmo outros heróis, aqueles abençoados pelos deuses, sentiam um calafrio ao ouvir seu nome. Kratos não era mais apenas um guerreiro. Ele era um símbolo. Símbolo de que um homem, por mais quebrado que estivesse, podia desafiar o destino. E quando os deuses finalmente perceberam isso, já era tarde demais. A tempestade que haviam criado ao manipular Kratos estava prestes a se voltar contra eles. A oportunidade que Kratos esperava finalmente chegou.
Atena, enfrentando seus próprios problemas com Ares, que havia se tornado incontrolável em sua sede de destruição, ofereceu a Kratos uma chance de vingança. Ares estava sitiando Atenas, a cidade que levava o nome da deusa, destruindo tudo em seu caminho. Zeus proibira os deuses de lutarem uns contra os outros. Mas um mortal, mesmo que extraordinário, poderia fazer o que eles não podiam. Atena disse a Kratos que se ele matasse Ares, seria libertado de seus pesadelos. Era mentira, e ambos sabiam disso. Mas Kratos não se importava. A chance de finalmente confrontar o deus que destruíra sua vida era tudo o que ele queria. Atena lhe forneceu armas divinas, artefatos antigos que poderiam ferir até mesmo um imortal. Kratos partiu para Atenas, onde a guerra já devastava a cidade. O céu estava vermelho com o fogo e os gritos dos moribundos ecoavam pelas ruas. Ares estava no centro de tudo, uma figura colossal de fogo e metal, rindo enquanto esmagava mortais sob seus pés. Quando Ares viu Kratos se aproximando, ele sorriu. Ele reconheceu seu antigo servo, aquele a quem havia concedido poder. Para Ares, aquilo era divertido. Um mortal desafiando um deus. Ele desceu para enfrentá-lo, confiante em sua superioridade. A batalha que se seguiu foi apocalíptica. Kratos atacou com toda a fúria acumulada ao longo de anos de sofrimento. As lâminas do caos, as mesmas que Ares lhe dera, agora eram usadas contra ele. O deus da guerra revidava com força divina, cada golpe seu abalando o chão, cada movimento criando ondas de destruição. A cidade ao redor deles desmoronava. Edifícios caíam, o solo se rachava, o próprio ar parecia queimar. Kratos foi lançado para longe várias vezes, seu corpo humano atingindo os limites da resistência, mas ele sempre se levantava, sempre avançava. Ares começou a perceber que algo estava errado. Aquele mortal não deveria ser capaz de resistir tanto, não deveria ser capaz de feri-lo, mas Kratos estava ferindo. Cada golpe das lâminas arrancava sangue dourado do deus. Cada ataque encontrava uma abertura. Desesperado, Ares tentou jogar com a mente de Kratos. Ele criou ilusões, mostrando novamente a esposa e filha mortas, tentando quebrar sua determinação. Mas Kratos já estava quebrado. Não havia mais nada que Ares pudesse tirar dele. As ilusões apenas alimentavam sua raiva. Com um último esforço sobre-humano, Kratos conseguiu agarrar a espada gigante de Ares. O deus tentou se libertar, mas as correntes das lâminas do caos o prendiam. Kratos ergueu a espada e a cravou no peito de Ares, atravessando sua armadura divina e perfurando seu coração imortal. Ares olhou para Kratos com surpresa. Pela primeira vez, o deus da guerra sentiu algo que nunca experimentara verdadeiramente: medo. E então morreu. O corpo colossal de Ares desabou sobre Atenas, causando um terremoto que foi sentido por toda a Grécia. O céu clareou e um silêncio estranho tomou conta de tudo. Kratos estava de pé sobre o corpo do deus morto, respirando pesadamente, coberto de sangue dourado e de suas próprias feridas. Ele esperava sentir alívio. Esperava que a morte de Ares apagasse seus pesadelos. Mas eles continuavam lá. Os rostos de sua família ainda o assombravam. A vingança não trouxera paz, apenas mais vazio. Foi então que Atena apareceu, acompanhada de outros deuses do Olimpo. Eles olhavam para Kratos com uma mistura de admiração e receio. Um mortal havia matado um deus. Isso não deveria ser possível, mas acontecera. Zeus se aproximou e declarou que o trono da guerra estava vago. Alguém precisava ocupá-lo, manter o equilíbrio do cosmos. E quem melhor do que aquele que matara o antigo deus da guerra? Kratos foi oferecido a ascensão. Tornar-se um deus imortal, poderoso. Ele aceitou, não por desejo de poder, mas porque não sabia mais o que fazer. Se os deuses não lhe dariam paz, talvez como um deles, ele pudesse encontrá-la por conta própria.
Em meio a raios e trovões, Kratos foi transformado. Sua mortalidade foi queimada e ele se tornou o novo deus da guerra. Mas as cinzas permaneceram em sua pele. A maldição não foi quebrada. Ele subiu ao Olimpo, mas carregava consigo todo o peso de seus pecados. E no fundo, ele sabia que aquela não era uma redenção. Era apenas o começo de algo muito pior. Como deus da guerra, Kratos sentou-se no trono que antes pertencia a Ares. O Olimpo o recebeu, mas não com celebração. Os outros deuses o viam com desconfiança. Ele era um intruso, um mortal elevado por necessidade, não por direito de nascimento. Zeus observava de longe, sempre calculista, sempre alerta. Kratos tentou se adaptar ao seu novo papel. Ele comandava exércitos divinos, influenciava batalhas no mundo mortal, espalhava a guerra como era seu dever. Mas havia uma diferença. Enquanto Ares se deleitava com a destruição sem sentido, Kratos tentava usar seu poder de forma diferente. Ele fortalecia Esparta, garantia vitórias à cidade que o criara. Via isso como uma forma de honrar suas origens, de dar algum propósito à sua existência imortal. Mas Zeus via isso de outra forma. O rei dos deuses percebeu que Kratos estava desequilibrando a ordem. Esparta estava se tornando poderosa demais, ameaçando dominar toda a Grécia. E um deus que favorecia mortais de forma tão aberta era perigoso. Zeus começou a planejar. Ele convocou Kratos para uma reunião no Olimpo, falando sobre uma ameaça nas terras mortais que precisava ser lidada. Kratos, ingênuo em relação às intrigas divinas, confiou no rei dos deuses. Afinal, Zeus era o senhor do Olimpo, aquele que o havia elevado a Deus. Foi uma armadilha. Zeus atacou Kratos com a lâmina do Olimpo, uma espada forjada para matar imortais. Ela drenou seu poder divino, revertendo sua ascensão. Kratos, uma vez mais mortal, foi lançado do Olimpo, caindo através das nuvens até se espatifar no solo do mundo mortal. Ele deveria ter morrido, qualquer outro teria morrido. Mas Kratos era diferente. Sua raiva, seu ódio eram tão fortes que recusavam deixá-lo partir. Ele despertou no submundo, entre as almas dos mortos. Hades, o deus do submundo, tentou mantê-lo lá, mas Kratos lutou contra as sombras, contra as correntes que tentavam arrastá-lo para o Tártaro. Ele escalou o abismo do submundo, ignorando a dor, ignorando o cansaço. Almas perdidas o atacavam, tentando puxá-lo de volta, mas ele as destruía todas. Quando finalmente emergiu no mundo dos vivos, Kratos era diferente. Sua pele estava ainda mais pálida, quase translúcida. Suas cicatrizes brilhavam com uma luz sobrenatural. Ele não era mais um deus, mas também não era mais completamente mortal. Era algo entre os dois, uma abominação que desafiava as leis da existência. E ele tinha um novo propósito: vingança. Não apenas contra Zeus, mas contra todo o Olimpo. Eles o haviam usado, traído, tentado matá-lo. Agora, ele os destruiria. Todos eles. Kratos sabia que não poderia fazer isso sozinho. Precisava de aliados, de poder. E ele sabia exatamente onde encontrar. Os titãs, os antigos deuses que Zeus e os olímpicos haviam derrotado e aprisionado eras atrás, ainda existiam. Eles eram mantidos no Tártaro, presos por correntes divinas. Mas Kratos sabia onde essas correntes estavam ancoradas. Ele viajou pelas terras mais sombrias, desceu às profundezas onde nem mesmo a luz dos deuses alcançava. Lá, ele encontrou Gaia, a Mãe Terra, a maior dos titãs. Ela estava presa, mas consciente e cheia de ódio pelos olímpicos que a haviam aprisionado. Kratos fez um pacto com ela. Ele libertaria os titãs e, em troca, eles o ajudariam a destruir o Olimpo. Gaia aceitou. Ela via em Kratos a ferramenta perfeita para sua própria vingança. Com a ajuda de artefatos místicos que encontrou em ruínas antigas, Kratos começou a quebrar as correntes. Uma a uma, elas se romperam e os titãs despertaram.
Cronos, o titã do tempo, ergueu-se como uma montanha viva. Oceano, o senhor dos mares primordiais, fez as águas ferverem. E Gaia, finalmente livre, começou a escalar o próprio Monte Olimpo com Kratos em seu ombro. A guerra que estava por vir não seria apenas uma batalha entre mortais e deuses, seria o apocalipse, o choque entre as forças mais antigas e poderosas da criação. E no centro de tudo estava Kratos, o fantasma de Esparta, o homem que não aceitava seu destino e que estava disposto a destruir o mundo para obter sua vingança. A guerra começou de uma forma que o mundo jamais vira. Os titãs, criaturas colossais que tocavam as nuvens, escalavam o Monte Olimpo enquanto os deuses se preparavam para defender sua morada. Kratos estava no ombro de Gaia, as lâminas do caos em mãos, o rosto uma máscara de determinação absoluta. Ele não sentia medo, não sentia dúvida, apenas raiva. A batalha começou nas encostas da montanha sagrada. Poseidon foi o primeiro a se manifestar, emergindo dos mares em uma forma colossal de água e fúria. Ele criou um maremoto que ameaçava engolir os titãs, mas Kratos saltou de Gaia e atacou o deus dos mares. A luta foi brutal. Poseidon usou cavalos marinhos gigantes, criaturas do abismo, mas Kratos os destruiu um por um. Finalmente ele agarrou Poseidon e, diante dos olhos horrorizados dos outros deuses, arrancou seus olhos e o afogou em sua própria água. A morte de Poseidon causou tsunamis que inundaram o mundo mortal, matando incontáveis pessoas. Mas Kratos não se importava. Ele continuou subindo. Hades surgiu das sombras, trazendo consigo exércitos de mortos-vivos. O deus do submundo reconheceu Kratos, aquele que havia escapado de seu domínio. Eles lutaram entre as almas dos condenados e Kratos roubou as garras de Hades, armas que podiam arrancar a própria alma de suas vítimas. Com essas garras, ele destruiu Hades, jogando-o no rio Estige, onde o deus se dissolveu entre os mortos que uma vez comandara. A morte de Hades libertou as almas aprisionadas, causando caos no submundo e fazendo os mortos caminharem pela terra. Kratos seguiu em frente, agora enfrentando Hélio, o deus do sol. A batalha ocorreu nos céus, com Hélio em sua carruagem solar. Kratos o puxou das alturas e decapitou o deus, usando sua cabeça como uma lanterna. Sem Hélio, o sol começou a falhar e a escuridão cobriu partes do mundo. Hermes, o mensageiro dos deuses, tentou usar sua velocidade para confundir Kratos, mas Kratos era paciente. Ele aguardou o momento certo e cortou as pernas do deus, roubando suas botas aladas. A morte de Hermes espalhou uma praga pelo mundo, pois ele não estava mais lá para levar as doenças embora. Cada deus que caía levava consigo uma parte da ordem do mundo. Oceanos inundavam terras, a escuridão competia com a luz do dia. Os mortos caminhavam entre os vivos e doenças devastavam populações inteiras. O apocalipse que Kratos desencadeara não poupava ninguém, nem mesmo os inocentes, mas ele não parava, não podia parar. Hércules, o semideus filho de Zeus, confrontou Kratos. Eles haviam sido semelhantes uma vez, ambos guerreiros, ambos filhos de um deus. Mas onde Kratos encontrara apenas traição, Hércules encontrara glória. O ressentimento entre eles era palpável. Lutaram com uma ferocidade que rachava o chão sob seus pés. Hércules era mais forte fisicamente, mas Kratos era mais implacável. No final, Kratos esmagou o crânio de Hércules com as próprias mãos do semideus, tirando dele as manoplas de ferro que usava. Finalmente, Kratos chegou ao coração do Olimpo. Lá Zeus o esperava, cercado por trovões e relâmpagos. O rei dos deuses não mostrava medo, apenas decepção. Ele falou a Kratos sobre como havia dado a ele tudo, sobre como a ingratidão mortal era infinita. Mas Kratos não queria ouvir desculpas. A batalha entre pai e filho, pois Zeus era de fato o pai biológico de Kratos, algo que ele descobrira durante sua jornada, foi a mais épica de todas.
Eles lutaram através das câmaras do Olimpo, destruindo tudo. Zeus usava raios que incineravam montanhas, mas Kratos resistia, avançava, atacava. Gaia tentou intervir, mas revelou que apenas usava Kratos como ferramenta, assim como os deuses haviam feito. Traída sua confiança, Kratos a destruiu também, fazendo a Titã cair do Olimpo. Estava sozinho agora, como sempre estivera. Apenas ele e Zeus. Nada mais importava. A luta se arrastou por horas, dias talvez. O tempo perdera o sentido. Ambos estavam destroçados, sangrando, exaustos. Mas Kratos tinha algo que Zeus não tinha. Ele tinha a raiva daqueles que nada tinham a perder. Com um último golpe, usando todas as armas que havia coletado dos deuses mortos, Kratos perfurou Zeus. Mas o rei dos deuses ainda resistia. Foi apenas quando Kratos começou a golpeá-lo com os punhos nus, uma vez e outra, sem parar, que Zeus finalmente caiu. O rei dos deuses, aquele que governara o cosmos por eras, morreu sob os punhos ensanguentados de um mortal. Quando tudo terminou, Kratos ficou de pé em meio às ruínas do Olimpo. Abaixo, o mundo ardia. Sem os deuses para manter a ordem, o caos reinava. Oceanos cobriam terras, vulcões entravam em erupção, tempestades destruíam cidades. A vingança estava completa, mas o preço fora o próprio mundo. Atena apareceu, não como deusa, mas como espírito. Ela revelou que havia um poder dentro de Kratos, a esperança que ele recebera ao abrir a caixa de Pandora anos atrás. Esse poder poderia reconstruir o mundo, mas ele teria que liberá-lo. A única forma de fazer isso era através de sua própria morte. Kratos olhou para o mundo destruído, para as consequências de sua raiva. E pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de ódio. Sentiu cansaço. Ele estava tão cansado. Sem dizer uma palavra, Kratos pegou a lâmina do Olimpo e a cravou em seu próprio peito. Atena gritou, tentando pegar o poder que se libertava. Mas Kratos caiu do precipício do Olimpo, desaparecendo nas névoas abaixo. Quando ela desceu para procurá-lo, não encontrou corpo, apenas sangue. E assim, o fantasma de Esparta desapareceu, deixando para trás um mundo em ruínas e um legado de destruição que ecoaria por eras. Os séculos passaram sobre as ruínas do que um dia fora a glória da Grécia. As cidades reconstruíram-se lentamente, novas civilizações surgiram sobre as cinzas das antigas, e os deuses do Olimpo se tornaram apenas histórias, mitos contados à beira do fogo. Mas entre todas as lendas, havia uma que nunca morria completamente. A história do fantasma de Esparta. Os anciãos contavam aos jovens sobre o guerreiro coberto de cinzas, aquele que desafiara os próprios deuses e vivera para contar a história. Alguns diziam que ele fora um herói, libertando a humanidade do jugo divino. Outros diziam que fora um monstro, cuja raiva destruíra o mundo. A verdade, como sempre, estava perdida em algum lugar entre as duas versões. Nas tavernas dos portos, marinheiros juravam ter visto um homem pálido como a morte, com cicatrizes estranhas, vagando por ilhas remotas. Soldados que lutavam em terras distantes, às vezes sussurravam sobre um guerreiro solitário que aparecia antes das batalhas, observando de longe como se estivesse procurando algo que nunca encontraria. Alguns estudiosos, ao pesquisarem textos antigos, encontravam referências a um guerreiro que havia viajado para o norte, para terras cobertas de neve e gelo, onde novos deuses reinavam. Diziam que ele buscava redenção, ou talvez apenas esquecimento, que ele tentara deixar para trás a violência, mas que sua natureza o perseguia como uma sombra. Haviam relatos fragmentados de um homem com lâminas presas aos braços, defendendo vilarejos de criaturas das trevas. Outros falavam de um guerreiro silencioso que treinava seu filho nas artes da guerra e da sobrevivência, tentando ser diferente do pai que ele próprio nunca conhecera adequadamente. Mas essas eram apenas histórias, pedaços de algo maior
que talvez nunca pudesse ser totalmente compreendido. O que todos concordavam era que Kratos representava algo fundamental sobre a natureza humana. Ele era a prova de que nem mesmo os deuses podiam controlar completamente a vontade de um homem, que a raiva, quando suficientemente profunda, podia mover montanhas e derrubar céus, que o amor, mesmo quando perdido, podia ser uma força tão poderosa quanto o ódio. Filósofos debatiam seu legado em academias recém-construídas. Era ele um exemplo de híbris, o orgulho que leva à queda? Ou era ele a manifestação da resistência humana contra um destino injusto? Não havia resposta definitiva, e talvez essa fosse a verdadeira lição. Kratos não era um herói no sentido tradicional, nem era um vilão absoluto. Era humano em sua essência mais pura e mais falha. Nas noites silenciosas, quando o vento soprava através das ruínas do antigo Olimpo, alguns diziam poder ouvir o eco de correntes arrastando, o som de lâminas cortando o ar. Diziam que o fantasma nunca descansara verdadeiramente, que sua alma vagava entre os mundos, nem mortal nem divino, procurando uma paz que talvez nunca existisse. Crianças espartanas, nas poucas gerações que ainda se lembravam da antiga glória da cidade, eram ensinadas sobre Kratos como um conto de advertência. Sobre o que acontece quando um homem perde tudo, quando permite que a raiva o consuma completamente. Mas também aprendiam sobre sua força, sua determinação, sua recusa em aceitar um destino que outros haviam escolhido para ele. Com o tempo, o nome Kratos se perdeu. As pessoas esqueceram como pronunciá-lo corretamente, esqueceram os detalhes de sua história. Mas a essência permaneceu. Em cada rebelião contra tiranos, em cada momento em que alguém decidia lutar contra probabilidades impossíveis, em cada pai que tentava ser melhor do que seus próprios pais foram, ali estava um fragmento do legado do fantasma. Dizem que nas terras do norte há uma lenda sobre um deus estrangeiro, um guerreiro fantasma que chegou de terras distantes carregando correntes e arrependimentos. Que ele lutou contra novos deuses, enfrentou novos demônios, mas desta vez com algo diferente em seu coração. Não mais apenas raiva, mas também o desejo de proteger, de ensinar, de talvez finalmente encontrar redenção. Mas essas são histórias de outras terras, de outros tempos. O que importa no final é que Kratos provou algo fundamental. Provou que o destino não é imutável, que os deuses, por mais poderosos que sejam, não são absolutos, que um único homem armado apenas com sua vontade e sua raiva pode abalar os próprios fundamentos da realidade. Seu nome pode ter se perdido nas brumas do tempo. Sua história pode ter se fragmentado em 1000 versões diferentes, cada uma contada de uma forma única. Mas seu legado permanece gravado não em pedra ou pergaminho, mas na própria alma da humanidade. Porque Kratos, o fantasma de Esparta, simboliza aquilo que nem mesmo os deuses puderam controlar. A vontade humana de romper o próprio destino, de recusar-se a aceitar as correntes que outros tentam impor, de lutar mesmo quando a luta parece impossível. E enquanto houver humanos que se recusem a curvar-se, que resistam contra a opressão, que lutem por aqueles que amam mesmo quando tudo parece perdido, o espírito de Kratos viverá. Não como um deus, não como um monstro, mas como um lembrete. Um lembrete de que somos mais do que nossos erros, mais do que nossa raiva, mais do que o destino que nos é imposto. Somos a soma de nossas escolhas, e mesmo as escolhas mais sombrias podem, eventualmente, levar a alguma forma de luz. O fantasma de Esparta desapareceu nas névoas da história, mas sua sombra permanece, longa e indelével, sobre tudo aquilo que veio depois. E talvez, apenas talvez, em algum lugar além do alcance dos mitos e das lendas, ele finalmente tenha encontrado a paz que procurava. Ou talvez ainda esteja procurando, vagando por mundos desconhecidos, carregando suas correntes e suas memórias, eternamente buscando redenção
por pecados que nunca poderão ser completamente apagados. Essa é a história de Kratos. Não uma história de heróis ou vilões, mas uma história sobre o que significa ser humano em um mundo governado por forças que não compreendemos. Uma história sobre perda, raiva, vingança e, no final, a eterna busca por algo que nos torne completos novamente. Uma busca que talvez nunca termine, mas que define quem somos na jornada. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima!